Bem-vindo ao Direito Autônomo, o podcast feito para você, advogado e estudante de direito. Eu, Jéssica Oliveira e doutora Bárbara Cândido. Oi! Hoje, em edição especial, estamos em um novo cenário, uma nova casa. Estamos com 2 entrevistados, vão ser 3 na verdade, mas vamos ter uma troca aqui no meio do caminho. Eu vou deixar para que eles próprios se apresentem, porque é um currículo muito, como eu posso dizer, Bárbara? De milhões, né? Milhões, com certeza. São pessoas muito qualificadas, exatamente. Isso. Vamos começar com o doutor Eduardo Calais. Muito obrigada por ter aceito o convite, doutor. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast do Direito Autônomo, e a gente poder bater um papo, falar um pouquinho sobre direito notarial, direito, falar das soluções extrajudiciais, sobre cartório, que é um ponto sempre polêmico, né, quando a gente fala. A gente está aqui para desmistificar isso e falar também que como é que as serventias extrajudiciais hoje no Brasil facilitam, né, doutor? Ajudar na solução de conflitos e para os advogados, estudantes de direitos conhecerem um pouco disso, né? A gente, no meu longínquo ano, quando eu formei já em 2008, né, entrei na faculdade em 2004, a gente nem ouvia falar muito disso, né? E ainda hoje ouve-se pouco. Então a nossa missão também aí é levar o direito notarial registral, soluções extrajudiciais, para que toda a advocacia e os estudantes de direito também conheçam essa ferramenta aí, que hoje acho que é muito válida para quem está iniciando, para quem já está na advocacia também. E a doutora Raquel Medrado, bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, faremos mais. E para quem não me conhece, meu nome é Raquel, sou advogada especialista em direito imobiliário, mais especificamente regularização imobiliária e direito sucessório. Então, hoje a gente vai, tratar aqui de 2 assuntos que são muito questionados com a gente, que é advogado, né? Eu estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Subseção de Venda Nova. E a gente percebe que os advogados têm uma demanda muito grande e reclamam muito de notas devolutivas, né? Eles não entendem por que ocorrem as notas devolutivas em alguns atos que a gente tem que fazer hoje junto ao cartório. E aí o doutor Eduardo aqui, hoje eu vou fazer algumas perguntas que eu recebo bastante, ele vai esclarecer aí com toda a expertise que ele tem o tema e por que eventualmente essas notas devolutivas acontecem, vocês vão perceber aí o motivo, a razão para fazer as devidas correções. Inclusive, doutora Raquel, é sobre atualizações recentes, não é isso? Sim, a gente vai tratar aqui hoje da resolução 35, que ela trata ali de questão de divórcio com menor, inventário com presença de menor, testamento, que são novidades, né? Não podiam fazer, mas ainda assim, né? A lei ela é clara, mas existem algumas dificuldades aí em relação ao advogado. E a outra é a Lei 14.711 de 2023, que ela está tratando aí de garantias imobiliárias. Ela teve também algumas modificações aí bem contundentes para ir para o cartório, e os advogados têm muita dificuldade de entender, de trabalhar a questão no cartório, judicializam e atrapalha até o cliente, dá prejuízo para o cliente, essa é que é a verdade. Então, para evitar esse problema, né, a gente ter aí a expertise, a gente tem que entender essas novas leis, a gente vai tratar desse assunto aqui para todo mundo entender, né? Então, vou começar aqui com a primeira perguntinha. Doutor Eduardo. Me aperta muito não, doutora Raquel. Não, o doutor Eduardo sabe tudo, então... Sabe, doutor Eduardo sabe tudo. Vai tirar de letra. Cartório, de notas, tabelião, você viu aqui, né? Desde 2004 começou a estudar lá, sabe tudo. 20 anos, estudando. Porque no direito é sempre, né? Isso é verdade. Eu acabei quando eu me apresentei, né, igual eu te falei, eu sou tabelião aqui em Belo Horizonte, no cartório de Venda Nova, mas fui tabelião já em Caeté. Eu tô com 38 anos, o meu primeiro cartório eu assumi aos 24, logo que eu formei, fui em Caeté, depois fui pegar Garapé, fiquei 10 anos lá, e aí agora tive a felicidade de estar aqui em Belo Horizonte, onde eu conheci a doutora Raquel, aqui no cartório de Venda Nova, a subseção da OAB aqui em Venda Nova, vem fazendo um trabalho muito bom, e enfim... E aqui eu falei que eu já fiz muita prova oral, sabe? Então hoje aqui não pode me apertar tá muito craque. não. Aqui não é concurso não, viu, gente? Vocês fazem perguntas fáceis, pelo amor de Deus. Tá craque. Não é? Então,
Começando que a primeira pergunta, né, eu queria que você explicasse aqui para a gente, com a resolução 35, né, ela possibilitou, igual eu falei, divórcio, o inventário, mesmo com a presença dos menores, e aí eu queria que você explicasse a questão aí, como é que funciona isso para o cartório, requisitos, o que precisa, as dificuldades que você percebe que os advogados apresentam. Bom, a resolução 35, ela foi editada pelo CNJ em 2007, a primeira, né, a inicial dela, porque ela veio em complementação à Lei 11.441. A Lei 11.441, ela alterou tanto o Código Civil, quanto na época o CPC, né, de 73, para criar o que a gente chamou de inventário e divórcio extrajudicial. Até então só tinha inventário e divórcio, né, judiciais. E aí criou-se então essa resolução 35 para regulamentar isso nos cartórios, porque a lei tem um artigo só que fala no Código Civil, um outro artigo no CPC, falando, né, que, né, as partes têm que ser maiores, capazes, têm que estar assistidas por advogados, né, isso é muito importante, que muita gente ainda acha, não, mas vou fazer no cartório porque não precisa de advogado. Não precisa sim. Vai precisar do mesmo jeito. É essencial. Sempre falo muito isso, né? Não é porque é no cartório que diminui a importância do advogado, é ao contrário, aumenta, porque ali não tem um juiz para poder, eventualmente, tutelar a pauta ali, o advogado é o protagonista do inventário, junto com o cartório ali, para poder fazer isso. Então, veio a resolução 35 para regulamentar isso e num primeiro momento, né, que, né, na verdade que durou 17 anos esse primeiro momento, né, porque essa alteração agora foi agora 2024, num ponto mais legalista, então a resolução falava, olha, quais são os requisitos? As partes têm que serem maiores e capazes, né, assistidas por advogados e não haver conflitos, né, que é uma premissa da solução extrajudicial. Da solução extrajudicial é essa, de não ter conflitos. E com a evolução, né, então no começo lá atrás, assim, a gente fazia um inventário, às vezes o banco não aceitava, porque o banco também não aceitava que tinha essa solução em cartório. Então foi uma construção ao longo desses 17 anos aí, até que num expediente que foi iniciado pelo IBDFAN, no CNJ, foi provocado isso. Olha, em alguns estados já haviam sido editados provimentos esparsos, permitindo que fosse feito inventários de divórcio com a presença de menores, né? E isso causa um pouco de espanto, porque a lei, né, ela é clara, né, não prevê isso, né? Só que também eu falo que hoje as resoluções e provimentos dos tribunais e do CNJ especificamente, que são que a gente lida isso diariamente nos cartórios, o STF mesmo ele já julgou, falando que provimentos do CNJ, dos tribunais, é natureza de ato normativo primário. Ou seja, a fonte de validade deles é a própria Constituição e eles têm força de lei. Então, hoje, um provimento do CNJ e um provimento de um tribunal, ele realmente pode inovar no ordenamento jurídico. Né, embora a gente possa fazer críticas a isso, enfim, tais, né, que são necessárias, eu acho que a gente vai lidar, porque eu até brinco assim, que hoje, com essa força dos provimentos, a gente dorme de um jeito, acorda, mas tem um provimento novo. É tipo isso. É mais ou menos isso. Então, e não tem um processo legislativo, porque quando você tem uma lei, você tem nas câmaras, você pode apresentar uma emenda, você pode ter um veto do presidente, um provimento não. Né? Ali foi canetado, no dia seguinte é lei, a gente que cumpra. Né? Mas enfim, eu acho que, né, embora a gente fale isso, acho que a gente tem que elogiar também que tem saído. A gente sabe também que uma alteração legislativa ela é muito morosa. E às vezes também, né, o conflito de interesse ele evita que a lei evolua. E o CNJ, os tribunais têm sido protagonistas, como foi nesse caso. Falar em inventário com menor, vamos fazer uma lei para isso. Difícil, alterar o Código Civil. Mas foi lá e pum, canetaram e vieram esse provimento. Então, agora em 2024... a resolução 571, salvo engano, alterou a resolução 35 e criou, então, o inventário com menor. E aí, causa um certo espanto, talvez, falando, poxa, mas como é que faz isso, né? Que sempre quando tem um menor, tem o Ministério Público que atua, né, para defender o interesse do incapaz. E aí, eu acho que como que foi interessante a gente falar o seguinte, como é que o CNJ entendeu? Olha, então, a primeira baliza que ele colocou, então, pode-se fazer com menores, né, o inventário, mas ele colocou um requisito, que eu acho também que pode ser criticável, mas é um requisito objetivo. A partilha tem que ser igual e infrações ideais. Então, por exemplo, lá tem
um filho menor e 2 filhos maiores. Aí suponhamos que o pai deixou ali, os pais faleceram, deixaram ali 3 imóveis. Então, aqueles 3 imóveis vão ficar 1/3 para cada herdeiro. Então, fazendo isso, em tese, você elimina um risco daquele menor ser prejudicado na partilha. Né? Porque, então, suponhamos, não, são 2 irmãos mais velhos, não, então vamos deixar meu irmão aqui com um imóvel que vale menos e vamos pegar os imóveis mais valiosos para a gente, ou vamos pegar um imóvel comercial que está bem alugado e vai ficar para a gente, e aquele imóvel ali que tem que fazer uma regularização e que não tem matrícula, deixa aquele fumo ali para ele resolver, quando ele ficar adulto. Quando ele ficar coitado, né? Não é que ele descobrir que... Para regularizar e vai deixar para lá. Vai entregar para Deus. Aí, enfim, então, eu acho que o CNJ colocou esse requisito. Então, você tem uma certa baliza ali de que ainda que eu acho que isso pode ser até prejudicial para o menor, e aí eu falo, mas como? Mas pode, porque o menor, às vezes, a gente fala de um imóvel é muito bom, mas um imóvel você tem IPTU. Sim. Se for um imóvel, você tem que pagar ali um condomínio. Se for um imóvel dependente, você tem que reformar aquele imóvel. Manutenção. Manutenção. Então, não necessariamente você tem um imóvel, necessariamente você está saindo bem. Eventualmente, pode ser que naquele acervo patrimonial ali, se ele ficasse com outros bens, seria mais fácil para ele. Mas eu acho que houve bem o CNJ de falar, olha, é isso, o critério é isso. Então, facilitou muito. Porque, olha, quer fazer aqui no cartório? Pode fazer. Tem esse requisito, né, da partilha ser infrações ideais iguais entre os herdeiros. E também, né, eu acho que outro ponto que ficou fica essa interrogação ainda, que é a participação do Ministério Público. Isso. Porque, né, doutora? Como que funciona isso? Isso a gente recebe demais. Mas como é que ele vai lá? Isso não vai atrasar, não? Porque o Ministério Público lá no Judiciário, ele gasta meio ano para conversar com a gente. Os prazos são em ainda dá uma dobro. resposta errada. Como é que funciona lá? Ou pior, às vezes a minha resposta fala, não preciso me manifestar, né? Isso. Ainda fica... Esse tempo todo eu falo, não, tá tudo bem, não vou me manifestar. Segue. Segue. E de fato, assim, a gente não tinha, né, a resolução ela não criou uma esteira, né, de comunicação, e aí que o Colégio Notarial do Brasil, que é até a associação que apresenta os cartórios de notas, hoje eu sou vice-presidente nacional, estou aqui também em Minas, a gente foi bater na porta do CNMP, né, que é do Conselho Nacional do Ministério Público, para a gente poder conseguir uma normativa nacional. E já tem uma minuta já dessa resolução do CNMP, que está sendo votada e já está até em vias de ser publicada, que regulamentou como é que vai ser feita essa comunicação e os prazos. Né? Embora a gente sabe que, né, prazo para o Ministério Público, né, é um prazo, se eu não me engano, impróprio, né, que a gente chama, né, que ou seja, que não tem nenhuma sanção se descumprir, a resolução ela previu que vai ter uma comunicação, né, pelo 100% online, que eu acho que é bom. Ou seja, a pessoa chegou no cartório, ali tem um esboço da partilha da minuta, os documentos, a gente vai submeter isso ao Ministério Público a partir, né, de um sistema eletrônico que o próprio Ministério Público já tem, a gente vai se credenciar nele. E a briga era se o prazo seria de 15 ou 30 dias para o Ministério Público se manifestar. E aí a resolução saiu com 15 dias, a minuta dela. Então, nossa, vocês conseguiram muita coisa. Então, assim, a expectativa, né, é isso, ou seja, chegou no cartório, a gente, então, assim, pensando no que a gente já tem hoje, a gente potencialmente teria um aumento de prazo de um inventário em cartório no máximo 15 dias. Ou seja, a gente já fez tudo, tem a minuta, submete ao Ministério Público, ele teria 15 dias para manifestar. Então, essa resolução está em vias de ser publicada e a expectativa é boa. Mas, paralelamente a isso, hoje em Belo Horizonte, a gente já está fazendo o primeiro lá no cartório já agora, estamos em trâmite. Como não tem essa resolução publicada, aqui em Belo Horizonte, a 5ª Promotoria, que é responsável por esse assunto, ela fez um comunicado a todos os cartórios e até acho que de maneira muito simples, ela colocou, olha, vocês podem, se tiver uma demanda aí, vocês podem enviar por e-mail para a gente ou protocolar fisicamente aqui. Então, hoje em Belo Horizonte, ainda que a gente não tenha essa regulamentação, se tiver algum caso, pode procurar os cartórios de notas aqui, que a gente já tem um caminho já para poder... Desculpa. Para poder ter essa esteira de comunicação com o Ministério Público. Então, a gente imagina aí, não tem prazo, né, nesse comunicado que veio, mas a gente imagina que a gente consiga
evoluir. E assim, eu tô com o primeiro lá no cartório, tô ansioso para poder, isso é bom. pra poder contar, daqui a voltar aqui e contar, ó, já fiz o primeiro, deu certo. Ótimo, porque a gente vai ficar satisfeito de contar, viu, gente? Dá certo. Dá certo. Calma, cartório não é esse bicho papão que vocês estão imaginando, não, né? A gente dá conta de justiça. PJE, né? Não é o cartório veio para ajudar. Eu queria te perguntar uma coisa, curiosidade, né? Que a gente vê que cartório agora tem algumas situações que ele pode agir como mediador. Uhum. E aí, não sei se você já recebeu lá, a gente às vezes vai fazer um inventário, tem muito herdeiro. E aí tá todo mundo feliz, todo mundo concorda, vamos fazer o inventário, junta todo mundo, você faz a minuta, quando tá para assinar, um bonito briga, e eu não vou assinar não. Você tem esse poder hoje assim de fazer uma mediação ali junto com o advogado para tentar fazer essa pessoa assinar, porque já entregou tudo. Uhum. Eu mesmo, né? Tô com um problema assim. Você conversa com todo mundo ali, e a pessoa. E às vezes é uns motivos assim. Não é jurídico, é motivo pessoal. É porque eu não gosto, né, do fulano, que fulano ficou com dinheiro, ganhou a bicicleta que. E aí, que eu queria. É isso. É umas coisas que você fala, não é. E aí a gente fica. Apesar do advogado ter essa prerrogativa de ser pacificador, a gente tenta, né, Raquel? Né? A gente tenta, conversa com as partes, em separado, tenta fazer reunião e aí não dá certo, muitas vezes, né? Não dá. Acho que assim, nós, né, assim, falando como jurista, vocês advogados ou como tabelião, tá na nossa essência, né, fazer isso, né, o tempo inteiro mediar, buscar solução, conciliação, e isso no cartório, até mesmo antes de ter alteração legislativa, né, já era permitido, né, assim, a gente já fazia isso, a gente faz isso na prática o tempo inteiro. Chegam duas partes ali, né, tentando buscar uma solução, e a gente às vezes senta, né, mesmo na compra e venda, numa negociação imobiliária que surge uma celeuma ali durante a negociação, e a gente tenta buscar uma solução. Com a alteração da lei também, da 8935, que é a lei dos cartórios, está ali expressamente que os cartórios podem fazer essa mediação. Não tem uma regulamentação ainda da mediação, e a gente, né, cartório muitas vezes, né, voltando àquilo que a doutora Raquel falou aqui, de notas evolutivas, então a gente, embora a gente tenha uma certa autonomia, né, o cartório tem autonomia, a gente também é muito calcado no princípio da legalidade, então muitas vezes a gente precisa de uma lei autorizando a gente fazer, ou eventualmente um provimento que fala, pode fazer, mas tem que ser feito assim, se for feito assado a gente não pode aceitar, então no caso da mediação, por exemplo, não teve a gente fica muito refém de provimentos, então assim, a lei fala que pode fazer, mas não fala como. Aí, bom, eu entendo que é uma norma de eficácia plena, então a gente pode sim fazer mediação no cartório. Só que como a gente não tem uma regulamentação, muitos cartórios ainda falam, a gente não consegue fazer aqui ainda, tal. Mas assim, o que a gente faz na prática é isso, ou seja, chega herdeiros assim e tenta achar uma solução. E talvez, como o tabelião ele é imparcial, né, o advogado também quando advoga para todo mundo, mas sempre tem aquele herdeiro que pensa, não, mas meu irmão que indicou esse advogado. Então, isso. Então tá favorecendo ele. Começa todo mundo feliz e de repente eles criam um grupo à parte do grupo da família e tem 3 ali, um fica chateado. Aí tendo o tabelião ali vai falar, olha, não, o que o advogado tá certo. Uma coisa é igual a mãe, né, como chama atenção, e aí o menino faz pirraça. Chega uma pessoa de fora e fala, o menino, então tá. Obedece. Mas a mãe quer não. Então hoje a gente consegue fazer, sim, a gente tem, né, tem atributo para poder fazer isso e acho que trabalhando junto com os advogados, assim, a gente consegue conversar, explicar, tentar realmente solucionar, porque é isso, às vezes são problemas muito pequenos, né, doutora Raquel, assim, que a gente percebe. Nossa. Da pessoa ali, não é jurídico, não é nada, e a pessoa quer postergar. Isso, e aí conversa com tanto de gente, arruma um amigo Google para dar consulta, e aí o Google falou que é assim, o meu vizinho falou que fez desse jeito. Com ele foi assim. E aí você respira fundo lá com a minuta prontinha para assinar e fala, gente, o que eu faço com uma pessoa só e os outros te cobrando? Olha, como é que é? Vamos assinar, não vamos? E aí, então tira ele, vamos pra justiça. Você fala, não vamos pra justiça, não. Porque não, aí, de jeito nenhum. vamos... Aí aquele honorário que já cobrou, você fala, não, se eu cobrei pra resolver em 6 meses, agora vai ficar 6 anos. Porque a diferença, eu acho que a diferença principal é essa, né? Do extrajudicial e do judicial. Porque no judicial...
acabou. Pode esquecer. Não, é entrega Vão pra ser Deus, anos. porque no meio do caminho, aí se tinha um brigando, aparece 4, 5, 6 lá no meio do caminho, muda de ideia. O tempo, ele é inimigo, né, assim, não dá. da pacificação. As Pois pessoas ali, cada uma tem uma ansiedade, às vezes a pessoa precisa daquele patrimônio que recebeu porque está com um aperto financeiro, o outro não, né, e o tempo, acho que ele vai contra. A gente hoje, inventário em cartório, a gente já faz, né, assim, óbvio que a gente tem a Secretaria da Fazenda, né, o famoso ITCD, que é o que é o nosso principal calo aqui, principal problema. É verdade. Tem TCDs, agora evoluiu bem, mas tem TCDs se envolver cotas sociais, né, assim, cotas de empresa, chega a demorar 6 meses. Né? Então a pessoa fala, mas poxa, eu achei que o processo para um cartório ia ser rápido. Fala, olha, eu te prometo, se tiver tudo no cartório, eu consigo te entregar um inventário se demorar muito, em 48 horas. Só que para a gente chegar nos 48 horas, a gente tem um caminho anterior, que é ITCD, que é o advogado, né, entender como a partilha vai ser feita, né, mas principalmente o ITCD, porque aí a pessoa, né, realizou o sonho de vida, tem um apartamento lá em Guarapari. Aí o ITCD estadual, tem um ITCD em Minas, um ITCD no Espírito Santo. Aí o povo fica bravo. E aí cada hora tem que pagar. Né? Hoje a avaliação, né, da fazenda é uma avaliação de valor de mercado. E aí a pessoa, eu sempre falo, a pessoa chega no cartório e fala assim, não, mas tá aqui meu apartamento que meu pai deixou, tanto, né? Tá aqui o IPTU dele, aqui, 100 mil. Aí eu falei, ó, você vende por 100 mil? Não vende por 100 mil, não, vende por 1 milhão. Mas como tá 100 mil aqui... Aí que é o ITCD sobre o 100. E quer pagar o honorário ainda em cima do 100. Né? Então, isso aí também a gente tem que... É tipo isso, tá vendo? E a gente fica tentando equilibrar. Mas a pergunta que eu faço é essa, então vale, você me vende por 100, então se você me vender eu vou comprar. Ah, não, doutor, aí também não, né? Tá não é vendo? assim também, não. É isso mesmo. Então tem que ter uma expectativa, porque tem custos, não tem jeito. Né? 5% é um valor alto de CD. Né? Mas eu sempre falo, olha, para mim, quanto mais baixa a avaliação, eu vou ficar feliz por você, te prometo, não quero que você pague imposto que não precisa pagar, mas você tem que ter um alinhamento de expectativa. Porque não vai ser no valor venal. Essa certeza eu tenho. Nossa. Não vai ser. Secretaria Estadual da Fazenda nasceu. Isso aí o Estado fica, avalia. É um sócio, né? Ainda mais foi em Belo Horizonte hoje, porque Belo Horizonte existe um convênio da Secretaria de Fazenda Municipal com a Secretaria Estadual. E a Municipal ela tem uma planta de valores bem assertiva. Ela vai evoluindo. Então, ela sabe que um apartamento hoje na Savassi custa 10 mil metros quadrados. Sei lá, 15 mil metros quadrados. Então, ela sabe disso. Ela sabe que se tiver um apartamento ali, pelo índice cadastral, ela sabe a metragem dele, então ela vai julgar aquele preço ali. Então, enfim. Mas é sempre esse dilema, né, na hora de falar sobre esse assunto. E outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente vê muita dúvida ainda de advogado, é como é que você faz a venda de um imóvel, né, que está ali no espólio, extrajudicialmente, que judicialmente já é um problema, né? Que você tem que pedir o juiz, todo mundo tem que concordar. Enfim, é uma burocracia que até o meio do caminho ali já desistiu, o imóvel já desvalorizou, porque aí para de pagar as contas do imóvel, às vezes até para pagar as próprias contas, né? Porque a pessoa não tem condição. No cartório, como é que funciona? Bom, isso também foi uma mudança agora, né, nova, né, nessa resolução 35, que veio pela resolução 751, que até então a gente não tinha essa possibilidade. Então era até frustrante para a gente, e é muito comum isso acontecer, porque o cidadão brasileiro médio, na hora que ele falece, ele vai ter ali um imóvel, quando tem algum dinheiro, um pouco de dinheiro, um carro, né? Isso a maioria das pessoas é isso, das famílias brasileiras, quando tem, vão ser isso. Então, ela vai chegar para fazer o inventário, ela tem que pagar o advogado, né, 100 mil reais de honorários. Opa. Amém, né? A gente quer isso. Isso é o mínimo. É o mínimo. Valor inicial. Né? Tem que pagar o advogado. Aí a pessoa, mas não tem dinheiro. E ela tem que pagar o ITCD, então, não tem dinheiro. Isso. E aí era um problema, porque isso obrigava a pessoa a ir pro judicial. Por quê? A gente não tinha uma solução para ela. Falou, olha... mas então meu pai deixou esse carro aqui, carro é uma coisa fácil de vender, eu quero vender ele. Olha, não tem solução. Você vai ter que entrar com o processo, aí já desanimava. Muitas vezes a pessoa já entrava ali e já fazia tudo em juízo. E aí eu acho que houve também, acho que foi uma inovação muito boa, e assim,
eu te falo que ainda é tudo muito novo, porque essa alteração saiu tem 3 meses, se eu não me engano, 2 meses, e até eu pessoalmente ainda não fiz nenhum, mas eu vou te falar o que está no provimento para a gente entender, né? Então, o provimento, artigo 11 ou 11A, salvo engano, ele estabeleceu o que eu estou chamando de alvará extrajudicial. Tive a ousadia de chamar assim, não fala esse nome não, mas Não, mas tem que usar até para a gente passar pro advogado e pro cliente, porque às vezes a gente fica usando muito termo. Isso aqui, é um alvará extrajudicial. Como é que vai funcionar isso? Os herdeiros, né, eles podem, né, no cartório, né, na hora que eles fizerem a nomeação de inventariante, eles podem autorizar. Então, a gente está lá, meu pai faleceu, eu estou com meus irmãos lá, a gente vai nomear um deles como inventariante. Aí a gente vai fazer uma escritura declaratória, ele fala, olha, os herdeiros são esses, e a gente nomeia o fulano de tal como inventariante. Uhum. E aí, nessa escritura, a gente vai autorizar, fala, olha, inclusive, fica autorizado alienar o bem X, Y, pelo valor de tanto, para ser custeado o valor de TCD, os honorários, os emolumentos de cartório. E aí, essa escritura autorizativa, ela que vai ser a baliza para que a gente possa praticar esse ato subsequente. Então, feita essa escritura autorizando, né, e a gente vai poder fazer essa alienação desse bem posterior. Mas aí o provimento ele elencou uma série de requisitos, que eu não vou lembrar todos de cor aqui, mas, por exemplo, o principal deles, o inventariante tem que prestar garantia. Então, ou seja, já que eu vou ter que vender esse bem, vou ter acesso a esse patrimônio antecipadamente, eu preciso prestar garantia, real ou fidejussória, né? Então, para que a gente saiba que depois a pessoa pega o dinheiro e gaste, você tem como executar aquele inventariante. Uhum. Tem que elencar quais as despesas, igual eu falei, que vão ser pagas, que ele vai ter uma vinculação. Ele não pode pegar o dinheiro aqui e falar, quer saber, né, mulher, não vou comprar uma bolsa para mim nova aqui. Não, é importante. Né? É importante, né? Eu sei que é muito importante. Um sapato, isso aí é questão de sobrevivência, eu sei disso. Isso. Mas, né, esse dinheiro está glosado já ali para quais verbos eles podem ser pagos. E aí vai ter que prestar contas, né? Tem um prazo até de 1 ano, salvo engano, que fala o provimento, que também vai ter que ser prestado contas, para que deixe explicitado, né? Ou seja, olha, vendi então o carro do meu pai aqui por 50 mil. Aí, 50 mil eu paguei 10 mil para isso, 10 para aquilo. Esse dinheiro, só te interrompendo, esse dinheiro quando vende, ele entra numa conta do cartório? Não, esse dinheiro ele vai ir para a conta pro inventariante. O que eu tenho defendido também porque tem aquela negociação da venda quando você faz, né? Que vai pro cartório, que eu achei excelente. Isso, que é a conta escrow, né? Que é a conta garantida notarial. Eu já usei, achei maravilhoso. Que a gente consegue receber o dinheiro na conta do cartório. Melhor, né? E aí o cartório vira o gestor daquele dinheiro. Então, assim, olha, as partes autorizam pagar X, Y, Z, pronto. Esse dinheiro cai na conta do cartório, o cartório vai fazer esses pagamentos. Então, assim, vai liberar esses pagamentos. É possível fazer isso, né? Também teve inovação legislativa. Foi legislativo mesmo, né? 14.711, o artigo 7A da 8935. Permitindo fazer essa gestão daqueles valores pelo tabelião. Então, no inventário também, nessa venda, nesse alvará extrajudicial, eu entendo que seja possível que esse dinheiro caia e o tabelião já consiga executar. Óbvio que ele também não tem autonomia para isso, ele vai agir de acordo com o que for balizado. Olha, vendeu o carro por 50 mil, que 10 mil é honorário, 5 mil é o IPVA que estava atrasado, R$1.000 era a multa que tinha no carro, 5 mil é a escritura, 30 mil é o ITCD. Então, a gente vai fazer a gestão também desse valor. E o que a gente espera com isso é exatamente essa ideia, né, de desjudicialização mesmo, porque, como eu falei, era frustrante. A pessoa chegava no cartório, né, tá disposta a fazer, tem um acordo entre os herdeiros, querem resolver rápido, mas precisava alienar algum bem e a gente não tinha essa solução. Justo. Então, agora a gente tem um caminho para isso, né? Então, a gente não tem mais desculpa, viu, pessoal? Qualquer inventário pode ser feito em cartório, tá? Isso, gente. E já aumentou, doutor Eduardo? A gente já percebe, sim. Porque, como eu falei, assim, com menores, isso era bem comum. E como já estava a gente já vinha, assim, com esse expediente no CNJ lá de BDFAN, já estava vindo há alguns meses. Então, já vinha falando para alguns advogados, olha, fica atento aí, tinha algum caso aí, já segura que talvez daqui a pouco a gente vai conseguir fazer.
E aí a gente já recebeu lá alguns advogados que estavam com demanda que já protocolaram. Então a gente está fazendo. Tem que fazer mesmo, gente. Tem que, gente, não sabe, não é motivo para não fazer. Vá para o cartório, tudo tem uma primeira vez, você errou. O tabelião, ele tá lá para ajudar, ele tem todo o interesse que a coisa ande. Então, não fique achando que as notas devolutivas, quando elas acontecem, é porque ele não quer, né? Não, muito pelo contrário. Então, assim, claro que é melhor quando a gente faz a coisa toda certinho, que anda muito mais rápido. Sim. Mas não deixem de fazer, né? É muito mais rápido, tá aí para facilitar a vida do advogado, né? Esse negócio de ficar no judiciário. E é menos oneroso também, não fica, do que um processo judicial? A gente pensa, o valor ele é melhor, ele é mais barato, ele é mais rápido, Sim. Né? Então, e eu acho que também é que a gente sempre fala assim, eu sempre oriento a meu time lá, que o inventário, né, às vezes a gente como a gente não é parte, né, o advogado, né, o tabelião, a gente trata aquilo ali, a gente precisa entender que por trás daquilo ali tem um óbito de alguém, tem uma família que às vezes ali tá destruída pela perda daquele ente querido, e às vezes a gente no automatismo trata aquilo como se fosse um negócio jurídico, né, assim, e eu sempre alerto a minha turma lá para isso. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o tempo ele é muito importante. Porque quantas vezes eu já vi pessoas assinando inventário chorando? Por quê? Porque, então assim, não é algo... Então, quanto mais rápido talvez você vira aquela página, né, eu acho que isso também tem valor, um valor até intangível ali para as partes, assim, também, de falar, olha, superei isso aqui, resolvi isso aqui, não tem que ficar mais falando. Não vai ficar relembrando aquilo ali, sofrendo, verdade. Então, eu vejo também esse lado mais humano também, de conseguir tracionar isso, porque fica ali, a pessoa já morreu, já tem a tristeza e tá ali, o inventário é 1 ano. 2 anos, Sim. E enfim, vai gerando essa frustração mesmo. Então isso é importante. E dentro dessa linha que você falou, acho que os cartórios, assim como os advogados, a gente tem essa mesma premissa. Por quê? A gente só ganha dinheiro quando a gente trabalha. Sim. Então, por mais que... mas deu uma nota devolutiva. O cartório, ele quer fazer o serviço. Claro. Né? Por mim, eu sempre brinco assim também. A pessoa chega no cartório, quero fazer uma escritura de um lote na Lua. Você não pode falar que não, primeira pessoa, porque... Vamos analisar. Que traz os documentos. Não, e aí você descobre que não é a rua, Lua. Entendeu? Então, mas você não pode chegar ali de primeira e falar, não tem jeito. Mas não, é isso. Vamos analisar, vamos ver se tem uma solução, né? Porque a gente precisa, né? O cartório está de portas abertas, assim, para advocacia, para todo mundo que quiser chegar lá e perguntar, seja qual for. Mas como você falou, às vezes a pessoa recém-formada, com dúvida, meu primeiro caso... Né? Não, vamos embora, pode ir que a gente tem maior interesse. Isso, tem que ir, porque se você não começa, você não vai nunca. E aí o cartório tá lá te esperando para resolver, e quando você pra faz, facilitar a sua vida. É uma alegria, uma satisfação. A primeira vez que eu fiz a negociação para o devedor pagar, o credor, foi pagar, depositou o dinheiro para depois assinar a escritura. Tava todo mundo tenso. Na hora que assinou, todo mundo feliz. E tiraram até foto. Eles não estavam conversando. Então, assim, mas eu tava insegura também. O cartório que fez a primeira vez também tava inseguro. Falou, olha, eu recebi o Pix, vou transferir. Então, assim, às vezes a novidade é para todo mundo, até pro tabelião que tá do outro lado. É a primeira vez, vamos ver. Exatamente. Mas dá certo. Então, funciona, né? Tem que começar. Todo mundo tá começando. O cartório tá começando, o advogado tá começando, a gente junta forças e a coisa anda. E a própria OAB também, né, doutora? Assim, acho que é importante falar isso para os advogados também, que às vezes estão longe da OAB, mas assim, seja subseções, né, as seções e tudo, porque existem sempre as partes específicas ali. Então, quem está tratando com família e sucessões, tem uma comissão que ali, né, as pessoas trocam ideias, o direito imobiliário, regularização fundiária, né? E a pessoa ali, ela fala, mas eu não gosto de isso, mas é importante estar próximo. Muito importante. O advogado não entende a importância da OAB, né? É isso, gente. Esse foge até um pouquinho, mas é um assunto, assim, bem importante. Hoje eu tô lá na subseção de venda nova, eu tô lá com o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, mas a nossa Comissão de Direito de Família são assuntos que conversam, né? A pessoa falece, vai fazer um inventário, chega lá, o imóvel tá todo, não tem nem propriedade, tem posse. Até você explicar o que é que a pessoa tem posse, que ela, mas eu paguei, tá aqui, ó. Tem um contratinho aqui, eu recibo. Tem um contrato. Isso, até você explicar que aquilo ali não é propriedade, então o advogado, às vezes, que não tá nessas comissões dentro da OAB, é bom também procurar, porque é um caminho também ali para te alicerçar. Facilitador, né, doutora? Para aprender, né?
e tirar dúvida. As comissões também, elas às vezes chegam mais perto dos tabelionatos, facilitam. Então, assim, tem que todo mundo unir força, né? Nós estamos aqui para ajudar. É o que nós sempre falamos aqui no podcast, né? Sobre a importância até mesmo de network, de fazer parcerias. A comissão da OAB, as comissões que existem dentro da OAB facilitam isso. Até para o jovem advogado, que pensa, que inicia como autônomo, muitas vezes não sabe, igual a doutora Raquel falou, ali entra o familiarista junto com o imobiliário, se unem ali para resolver, faz uma parceria de sucesso e resolve aquela questão. Previdenciário, né, doutor? Com trabalhista. Eu e Bárbara nascemos de uma comissão. Exatamente. Sim, hoje eu sou presidente e ela é vice da Comissão de Marketing Jurídico da subseção do Barro Preto, mas nós nos conhecemos na subseção nacional. Na Comissão estadual. de Marketing Jurídico estadual. Tá vendo? Que legal. É assim que aparece. Foi da comissão. É uma porta, né? Sim. Exatamente. A gente tem os meios. O AB nos proporciona isso. A gente tem que saber usá-lo. Doutor Eduardo, vou mudar o assunto aqui. Vamos agora. voltar, pessoal. Não, agora vamos mudar o assunto. Nós vamos sair agora, nós vamos lá para um assunto que esse, eu vou te falar, esse aí é uma dor ainda para mim. Tô estudando ele. Me aperta, não, tô estudando. Esse é uma dor aí no meu coração. O marco das garantias legais, né? Porque agora sim. esse é recente, esse é bonito, né? Você lê ali, igual eu te falei, a leitura, ele é claro, mas ele ainda deixa bastante dúvida. E aí tem a questão da alienação. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona isso no cartório, essa alienação, porque tudo era feito antes no judiciário. As pessoas têm muita dúvida da execução. Muitas vezes o advogado, né, quando uma pessoa procura e fala, olha, eu recebi esse documento do cartório. Não, é uma notificação. E aí a pessoa muitas vezes deixa até passar o prazo para depois procurar o advogado. Aí o advogado vai lá e entra na justiça porque houve cerceamento de defesa. Sendo que ele foi intimado. E aí o cliente dele já perdeu a propriedade. Então, assim, a pessoa ela tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo ali no cartório. Isso é apenas uma notificação, nós vamos discutir. Então, que você desse essa iniciada aí para o pessoal entender. Olha, o que está acontecendo aqui no cartório? Perdeu a propriedade foi por conta disso, porque é um tema, assim, sensível, turbulento. Assim, o que acontece é que principalmente hoje com a alienação fiduciária, né, que é o principal instrumento hoje de garantia real imobiliária, notadamente para as operações aí de crédito imobiliário, já desde lá quando veio a Lei 9.514, já teve a previsão dessa execução extrajudicial da garantia, que foi até um dos motivos hoje que fala-se também, né, que foi um dos motivos, embora os juros seja muito caro ainda, de diminuição de taxa de juros. Por quê? Né, com o modelo da hipoteca antes, né, com a execução só judicial, o credor, né, seja um banco, ou seja até uma pessoa ali que faz um negócio, um negócio jurídico qualquer, você tem uma garantia hipotecária, mas para você fazer jus àquela garantia, você tem que necessariamente ir em juízo. Né? Então a Lei 9.514 ela criou, né, essa execução extrajudicial da garantia da alienação fiduciária. E ali ela elenca uma série de requisitos, ou seja, então a pessoa ali ela vai ali como o caso mais comum, né? Comprou um apartamento, Minha Casa Minha Vida, pessoa trabalhadora, lutadora, ali comprou, muito esforço, está pagando a parcela. Né? A partir do momento que ela fica inadimplente, né, ela vai, a partir da terceira parcela ali, ela vai receber uma notificação para purgar a mora, né? Que esse nome é estranho, né? Purgar a mora, mas o que é? Pagar, né? É isso. E muitas vezes ela fala, não, depois eu mexo com isso que né, escuta, né, eu falo que hoje a gente do direito, a gente sofre um problema que o nosso assunto, antes que era assunto de escritório, virou assunto de boteco. Né? Então ela vai pro boteco, ele toma falando, recebi isso, não, senhor, preocupa acontece isso aqui, nada não. Isso é inconstitucional, o STF já falou aqui, né? Você virou assunto de boteco. E a pessoa fica dentro de casa. Exatamente. Fica tranquilo. E aí, quando ela assusta de fato, hoje todo o ITER, né, procedimental de recuperação desse bem acontece dentro do cartório de registro de imóveis. Então, né, o banco vai informar para o cartório vai notificar para a pessoa pagar. Não pagou, passado determinado prazo, aquela propriedade ela vai se consolidar em nome do credor fiduciário, normalmente do banco, né? Então, ou seja, quando a pessoa assusta, ela vai descobrir se o imóvel já está indo a leilão.
Porque o caminho é esse, ou seja, né, o banco ele retoma a propriedade e isso acontece 100% extrajudicial, ou seja, né, notificou, não pagou a mora, não pagou, o banco vai dar uma última oportunidade, não pagou, o banco vai entrar com requerimento de consolidação da propriedade, vai pagar o ITBI, né, para a propriedade ser consolidada em nome dele e vai ser registrado. A partir daquele registro, ele tem um prazo também legal para poder levar esse imóvel a leilão. E aí o que acontece muitas vezes é essa pessoa é pega de surpresa descobrindo, quando o imóvel está a leilão, está lá um arrematante lá visitando, tentando visitar o imóvel, tentando entender, e a pessoa descobre. Aí que o advogado tem que buscar. E assim, a jurisprudência hoje tem sido bem firme no sentido da, né, até no STF já foi, há pouco tempo, foi realmente referendada a constitucionalidade dessa execução extrajudicial, da retomada dos bens. E então é um ponto hoje sensível, sim, mas que eu acho que ele embora às vezes pode ser interpretado como alguma coisa mais abrupta do ponto de vista do consumidor e tal, mas é o que viabiliza que os negócios jurídicos imobiliários aconteçam hoje. Né? E o marco legal das garantias, ele evoluiu, e até a gente brinca que ele tentou ressuscitar a hipoteca, porque hoje ninguém quer fazer hipoteca mais, porque a hipoteca era só a execução judicial. Aí ele criou a execução também extrajudicial da hipoteca. Né? Então hoje você tem 2 caminhos para executar a hipoteca, tanto o judicial quanto o extrajudicial, que é semelhante ao da alienação fiduciária. E aí a nossa sentia, eu já percebi isso na prática mesmo, né, que né, alguns players aí voltaram a utilizar a hipoteca como um instrumento de garantia e utilizando também a execução extrajudicial, que aí quando faz a hipoteca, você tem que escolher o rito. Né? A alienação fiduciária não, já tem um rito da lei já automático. A da hipoteca você tem que escolher o rito ou da execução judicial ou extrajudicial. Então todas as escrituras que eu fiz de hipoteca pós-marco legal das garantias, todas foram elegeram o rito da execução extrajudicial. Porque tem essa vantagem, né? Porque a alienação fiduciária, ela tira o bem da propriedade né? Fica aquela propriedade resolúvel que a gente chama, né? Ou seja, o banco que é o proprietário resolúvel daquele bem, enquanto a hipoteca continua o bem ainda, né, dentro do ativo patrimonial do devedor. Então, às vezes, aquele devedor que precisa daquele bem, que vai até no outro ponto que eu vou falar, daquele bem para poder fazer outros negócios, ele prefere fazer a hipoteca, porque ele pode fazer a hipoteca de 1º grau, de 2º grau, né, e conseguir utilizar o mesmo bem para dar em garantia em vários negócios. Com a alienação fiduciária, antes do marco legal, ele não conseguia fazer. Né, uma vez que estava alienado fiduciariamente por um banco, ele não poderia dar aquele bem como garantia para outra instituição financeira. Né, e agora o marco legal das garantias também criou isso, que a gente chama também de alienação fiduciária de 2º grau, viabilizando que um bem que já está em alienação fiduciária, ele possa também ser dado em uma 2ª alienação fiduciária ou até 3ª. Embora, na prática, eu não vi nenhum ainda. Porque para que se execute a 2ª alienação fiduciária, tem que estar integralmente paga a primeira. Então, esse credor de 2º grau, digamos, a alienação fiduciária, ele fica pouco prejudicado, a meu ver. Então, embora a lei permitiu, eu não vi ainda uma eficácia jurídica, seja prática ali disso acontecendo, né? Mas de fato são inovações, assim, o marco legal das garantias, né, que é a lei 14.701, ela trouxe um monte de novidade. Assim, tem assunto para fazer podcast aqui. Tem. Assim, nós vamos fazer mais, que eu tô falando, essa é a dor ainda do meu coração, porque a gente lê e aí você tem um entendimento. E você lê de novo, você tem outro entendimento. E aí o STJ também tem outro entendimento. Então você fica, gente, calma. E a cada 3 semanas, porque igual eu tô te falando, o processo que eu falo muito com o advogado, essa lei agora, que eu gosto de explicar para o cliente, isso é um processo que ocorre lá dentro do cartório. Então, quando você recebe uma citação, gente, aquilo é um processo. E a pessoa não considera que é um processo, é o erro dela. Ela guarda o documento, vai procurar o advogado 20 dias depois e o advogado não conhece e fala, não, vamos fazer um processo judicial. Gente, já está ocorrendo processo no cartório e você está perdendo o prazo. E aí, quando a pessoa vê, ela já perdeu a propriedade porque o processo passou sem a resposta dela. Revelia, o que a gente chama para o processo judicial, e aí o proprietário do banco vai fazer leilão. Então, assim, a pessoa tem que entender. E aí vai ficar discutindo isso lá no judiciário, aí vem o STJ, vai modulando. E é muita coisa. A gente fica, enfim, igual você falou, é muita coisa ainda pra gente discutir nessa lei.
E a gente vai, com o tempo, falar mais um pouquinho, né, sobre ela. Agora, com a doutora Débora, que primeiro, Débora, eu quero que você já tô íntima, né? Eu quero que você se apresente. Você também está lá junto com a doutora Raquel, é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário. Isso mesmo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Está sendo uma manhã enriquecedora, né, de conhecimento. Meu nome é Débora Borges, né, sou especialista aí dentro do direito imobiliário, com foco também, né, assim como a doutora Raquel, em regularização de imóveis. Sou vice-presidente lá na Comissão de Direito Imobiliário da subseção de Venda Nova. E, conjuntamente, né, com todos vocês, nós visamos, né, entregar aí o máximo, né, do direito, das questões. E só benefício para os clientes, né, doutora Débora? Exatamente. Porque eu vejo que, assim, o cartório vem para facilitar a vida do nosso cliente, né? Exatamente, visando, né, a celeridade. A gente consegue entregar para o nosso cliente, né, através do cartório, do extrajudicial, celeridade, economia, né, gente, porque tempo é dinheiro. Então, resolver algo fora do judiciário, né, então a gente ganha ali aquele tempo e isso é muito bom. É um êxito muito grande para os nossos clientes. Com certeza. Aí vamos prosseguir. Você também vai fazer perguntas para ele, né, sobre a nova lei? Pode ficar à vontade. Doutor Eduardo, né, dando continuidade aqui, né, sobre a lei do novo marco legal das garantias, para o doutor, qual a sua opinião sobre a lei? Quais os maiores desafios que o doutor enfrenta lá no seu cartório? Bom, primeiramente, doutora Débora, muito bom estar aqui com a senhora também, prazer falar que a gente já se conhecia, mas estar aqui compartilhando conhecimento e aprendendo com vocês também, que é muito bom. Bom, a Lei 14.711, né, ela trouxe, no âmbito do cartório de notas, né, que é o meu caso, algumas inovações. E a gente pode destacar, acho que em primeiro lugar, o que a gente chamou da conta escrow, né, que é uma conta garantida. E isso já existe em vários países do mundo, inclusive tem países que são obrigatórios a utilização dela. O que é a conta escrow? Ela já existe no Brasil como modelo de conta bancária, que é uma conta vinculada ao negócio jurídico. Então ali, eu vou comprar um imóvel e não conheço ali o vendedor. Eu brinco que na hora ali que a gente vai fazer a escritura, sempre acontecia ali aquela celeuma, né? Quem que é primeiro, o ovo ou a galinha, né? Igual é o teorema de Tostines, como é que ele é fresquinho porque é mais gostoso e crocante ou crocante? Tinha aquela coisa assim, então o que eu vou fazer ali naquela hora? E muitas vezes a gente vê isso no cartório, a pessoa ali sentada, um ali apreensivo, para quem que paga, o Pix caiu, não caiu, ou às vezes ia para dentro da agência com o valor mais alto, às vezes a pessoa, ou chega no cartório com um monte de dinheiro lá dentro em papel, pagando outro e contando dinheiro. Então, essa conta garantida, ela veio para solucionar esse problema, que está no artigo 7A, que ela basicamente fala-se o quê? Que o cartório ele pode recepcionar o valor daquele negócio jurídico e, uma vez implementadas as condições, e pode ser condições simples, olha, sentamos, vendedor assinou, comprar, porque tem gente que não quer nem assinar a escritura, mas o dinheiro está na conta dela. Pode pagar aqui, ô comprador, nessa conta. Vendedor, pode assinar, porque o dinheiro está na conta aqui, eu estou te falando. Assinou um, assinou outro, a gente transfere o dinheiro. Então, gera essa solução e soluções ainda muito mais complexas. A gente vê, por exemplo, a compra de um imóvel que a pessoa quer fazer uma vistoria para poder entender, ou em fazendas, que às vezes a medida da fazenda está um pouco irregular, mas a pessoa quer fazer um negócio. Aí você pode vender, condicionar que na medida daquela fazenda tem determinada área, e para que o dinheiro seja pago, ou que se não tiver determinada área, que você pode decotar um valor do pagamento. Enfim, você tem uma série de soluções que eu acho que essa conta garantida ela vai solucionar, né, essas dores aí que o mercado já tinha, os advogados, os clientes já têm. Né. Um outro ponto que eu poderia falar do Marco Legal das Garantias também é sobre a mediação, conciliação e arbitragem, que deixou claro agora que os cartórios de notas podem, inclusive até ser árbitros. Isso aí também a gente tem uma expectativa que a gente consiga implementar câmeras arbitrais nos cartórios para que aí possam também solucionar esses problemas, até como a doutora Raquel perguntou antes lá dos herdeiros, que a gente pode fazer uma mediação, mas poderia até cogitar até de uma arbitragem ali, se eles elencarem, se eles elegessem ali como solução, também poderia ser o caso. E também um outro ponto que eu acho que é interessante,
que a gente percebe é que a ata notarial, que é um instrumento feito em cartório, né, talvez seja o instrumento mais antigo feito em cartório, que é o quê? Que é o tabelião atestar algum fato que aconteceu, que ele presenciou, que ele viu, que ele ouviu, sentiu, né? Sem o juízo de valor, mas que ele relata aquilo ali. Inclusive, hoje muitos advogados usam para fazer coleta de depoimento testemunhal, WhatsApp... Para usar como prova em processo. Como prova em processo, tudo. E foi isso. Com o CPC de 2015, foi elencado no rol das provas a ata notarial. E aí isso trouxe ela assim, né? Colocou mais ela em voga e os advogados começaram a utilizar mais, né? A gente, né, quando estava tabelião em Garapé, já fui em meio de fazenda fazer ata notarial de divisa de fazenda. Então, assim, você tem uma série de utilidades. E aí, no Marco Legal das Garantias, eu acho que onde vai ter muita utilização para o mercado imobiliário, é que ele trouxe a ata notarial constatativa de situações jurídicas. Sim. Ou seja, que a ata notarial poderia, por exemplo, a gente fala assim, a gente faz um contrato hoje, é até frustrante você falar isso pro seu cliente, né? Um contrato com cláusula resolutiva expressa. Fala, então, se não pagar, está rescindido o contrato? Não está, né? Embora seja expressa, você tem que ir para o judiciário, para o juiz falar que você não cumpriu. Né? Essa é a regra. Né? Resolutiva é expressa. Não, mas não é isso. É expressa, né? Só que, como é que é? Peronomútil, né? Mas, e aí, por exemplo, com essa ata notarial agora, a gente faz um negócio, né? Pode elencar ali e o tabelião ele pode verificar realmente que não foi cumprida aquela condição negocial, o pagamento, e atestar aquele fato, e isso pode ser levado à matrícula do imóvel, de modo a rescindir aquele negócio. Né? Então, a gente percebe também que foi uma solução, uma inovação grande para os cartórios, essa ata notarial de constatação de situações jurídicas. Até para resguardar, né? É muito interessante e importante essa alteração. Sim, essa lei, eu vejo, né, que ela foi muito impactante, né? Tanto para o mercado imobiliário e também para os cartórios, né? De notas, de protesto. Sim. E eu super me interessei nessa lei, porque agora eu quero comprar vários imóveis. É isso aí. Então agora eu vou pro ramo mais de comprar. É muito interessante, né? Porque é uma lei que, por mais, já foi comentado aqui, por mais que a gente, né, vê como, nossa, o banco pode, né, através do cartório, retirar ali a propriedade, né, o imóvel do devedor fiduciário. E pode, né? E como já foi comentado. A instituição também tem que ter uma garantia, né? E visa, acho que o foco, né, de fomentar a economia, reduzir a inadimplência, né? Isso é muito importante para todo o social, né? Não só ali para o mercado imobiliarista. A gente fala mesmo de banco, mas pode ser para todo mundo. Você como advogado, você pode fazer um contrato ali de risco e falar, olha, tudo bem, eu vou fazer aqui, eu vou ganhar no esse aqui, mas eu quero a garantia. E aí você pode colocar uma alienação fiduciária. Sim. Por que não? Sim. Entendeu? Então, assim, você tem um valor de uma dívida ali, então as pessoas físicas também podem utilizar, né? Porque às vezes quando a gente fala em banco ainda, você fala, pô, mas banco, né? O banco já tem dinheiro, muito. Não sei o quê. Mas essa é uma solução que está para todo mundo, né? Então, uma solução jurídica que todo mundo pode utilizar. Hoje, né, é permitido, ainda que com juros baixos, mas tem gente que empresta dinheiro, ou tem operações de compra parcelada, que geram risco para as partes, e a alienação fiduciária é um importante instrumento de garantia e eficaz, né? Sim, muito eficaz. E realmente, né, essa execução aí extrajudicial, né, fora ali do judiciário, eu mesmo estou com um caso prático lá no meu escritório, que o cliente ele já me procurou com a consolidação da propriedade já consolidada para o credor fiduciário. E aí nós, como advogados... Só procurou depois, né? Exatamente, depois da bomba já lançada, depois de perder... Bom que você cobra mais caro, Débora. A intenção é essa, né? Mas não, a gente também... Agora que ele não tem nem a casa, vai ter dinheiro para pagar? Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa já se encontra, né, nessa situação, porque a inadimplência, né, não é porque ela quer, mas Sim. também a gente não pode ver, né, essa lei como algo que não seja bom para o nosso mercado, porque reduzir também, né, a inadimplência, isso é muito importante. Sim. Até mesmo porque o próprio imóvel, né, ali da alienação fiduciária, ele pode ser utilizado novamente em outros
operações de crédito, né? Acho que isso também, se o doutor quiser comentar algo. Sim, não, isso é muito importante, porque, de fato, ali, como eu falei, assim, a alienação fiduciária, ela, até o marco legal das garantias, ela não viabilizava, ela tirava aquele bem de circulação. Então, enquanto ele tivesse ali aquele empréstimo de 30 anos que a pessoa fez com o banco, ele não poderia usar aquele bem para mais nada. Muitas vezes ele já até tinha pago grande parte do empréstimo, né? Mas assim, você não tem um cancelamento parcial da alienação fiduciária, a lei veda isso. Então, você tinha aquele bem fora do comércio. Às vezes a pessoa precisa, né? Assim, durante a vida é natural, ainda mais quem quer empreender, tudo, a pessoa ela vai tomar risco e ela precisa pegar dinheiro emprestado. E às vezes, né, como eu falei, o cidadão brasileiro médio, ele tem um imóvel, que é onde ele mora. Sim. Né? E ele se ele está disposto, né, ele já pagou ali talvez 70% do financiamento dele, então hoje a lei ela viabilizou essa alienação fiduciária de segundo grau, de terceiro grau, permitindo que esse mesmo bem, né, que já está alienado para um banco, ele possa também ser objeto de uma segunda alienação fiduciária. O que eu percebi, na minha visão prática ainda, sobre isso é que ainda, embora viável, eu tenho visto muita dificuldade para os credores aceitarem essa segunda alienação, sabe? Então eu não sei, né, na evolução, se vão criar ferramentas, se eventualmente precisaria de algum ajuste ainda legislativo, ou daqui a pouco, se isso não vem, né, do legislador, vem talvez do próprio judiciário em alguma decisão, né, modulando e indicando os caminhos para que talvez a gente consiga ganhar maior eficiência nessas alienações fiduciárias aí e, consequentemente, viabilizar que a pessoa, né, circule mais dinheiro, enfim, que tenha... E até isso, né? E eu falo que quanto mais problema também, pra gente não é ruim, não. Né? Se não tiver problema, a gente não tem trabalho. Eu adoro a alteração na lei também, principalmente se for pra gerar conflito. Aí vou estar lá para resolver. Bom que somos todos aliados, né? Tanto nós, advogados, o judiciário, o extrajudicial, né? Que é muito importante. Nós estamos aprendendo muito aqui, né? Com esse bate-papo. Não, eu tava até pensando, vamos ter que marcar mais um episódio com o doutor. Porque não tem como, não. É muita coisa pra conversar. Eu tenho que me preparar melhor. Não. Pra poder responder. Umas 2-3 horas, né? Agora, um comentário, assim, prático. Eu tive, né, contato com os documentos lá do registro de imóvel, né? Tive o contato lá com a notificação do meu cliente para purgar a mora, que ele chega no escritório falando que eu não assinei nada. Então, você já cria ali uma expectativa. Não, então, peraí, eu vou tentar anular essa consolidação da propriedade, né? Assinou tudo, tirou até selfie. Exatamente. Aí você chega lá, tem acesso ao documento e tá lá a assinatura, né? Do nosso cliente, do devedor fiduciário. E aí a gente vai tentando, né, buscar ali dentro da lei também brechas para a gente entregar, né, para o nosso cliente ali um êxito, né, do nosso trabalho. Alguma possibilidade, né? Alguma possibilidade, isso mesmo. E é difícil, né, assim, eu falo que para o advogado, né, doutora, chega uma situação dessa. A gente, né, o advogado ele tá ali, o direito de petição ele é amplo, a gente quer buscar a solução. Sim. Mas às vezes chegam situações que a pessoa ela tem uma expectativa, mas que quando olha, né, igual a senhora falou, chegou, olhou... Não assinei. Então, opa, isso abre-se uma possibilidade. Sim. Só que o que eu, assim, né, óbvio que erros acontecem em cartórios e não são poucos, deveria ser menos. Mas, assim, como atividade nossa, a gente é responsável pessoalmente, existe um cuidado maior, assim, também disso, ainda mais em consolidação, porque, de fato, ali você está extirpando a propriedade daquela pessoa. É algo muito grave, né? Sim. Então... mas é óbvio que tem que sempre ser analisado, porque, de fato, às vezes a pessoa assinou, às vezes assinou alguém que não podia, um porteiro de um prédio que não entregou, né? Enfim, tem situações ali... Ainda tem saída, então. Mas é difícil que a pessoa, se ela não está acostumada a ler o documento, assina qualquer coisa. Até quando vai contratar o financiamento, né? Não sabe os riscos ali, se ele deixar de pagar, o que vai acontecer, quantas parcelas são. E essa é a importância, né, de nós operadores aí do direito, para estar fazendo essa conferência, né, dentro, né, das leis mesmo, dentro da legislação. Por isso que é importante a gente estar atualizado, né, porque essa lei, né, falo novamente, ela foi bem impactante aí para o mercado imobiliário e que eu espero, né, que nós venhamos aí encontrar soluções, né,
E ter mais clientes, fechar muitos contratos, encaminhar todos lá pro cartório do doutor, né, Bárbara? É um sonho trabalhar só no judicial. Eu estava até um dia desses em um evento sobre direito imobiliário e uma advogada falou de uma questão com relação a isso, que no judiciário o advogado tem limitação por estado de demanda, senão ele vai ter que abrir inscrição e pagar anuidade, né? Agora no extrajudicial não existe esse requisito, então ele pode atuar a nível nacional. Exatamente. Isso é um ponto bom de falar, sim. A única fiscalização que a gente faz é se ele está inscrito. Não tem uma vinculação estadual, não. A gente só confere a inscrição para ver se ele de fato está ativo aí. Porque tem uns artistas aí, né? Que às vezes não está mais. Mas foi até colocado isso, esse requisito no provimento, que a gente tem que fiscalizar isso. Entendeu? Se ele de fato está como advogado, mas não precisa estar inscrito naquele estado. Pois então até amplia, né, a atuação do advogado para conseguir atingir. Atuar em todo o país, fora do país. E os cartórios hoje também, assim como tem, né, o PJE, tudo. Hoje tem o e-notariado nos cartórios de notas, que é o que? A ferramenta que você faz todos os atos eletrônicos. Então, eu quero fazer uma escritura, mas por acaso eu estou fazendo num cartório lá de Brasília. Você vai fazer uma videoconferência aqui e assinar daqui. Né? Quero fazer uma escritura, procuração, até reconhecimento de firma, hoje eletrônico tem, autenticação digital, ou seja, né? Então, convido assim, aos nossos espectadores aí para acessar lá, baixar o aplicativo do e-notariado, tem para iPhone, tem para Android, e assim, e poder tocar a vida, né, como a gente hoje quer, né, assim como a gente não vai no banco mais, as pessoas também querem ir o mínimo possível em cartório, né, até no escritório mesmo, assim, eu vejo hoje muito advogado compartilhando escritório, fazendo isso, inclusive a gente quer fazer lá no cartório em breve, a gente vai ter uma sala da OAB lá também, que legal. A gente sabe que hoje muitos advogados também né, assim, atendem muito de home office, tudo, a gente quer ter um espaço ali para a pessoa poder também recepcionar os clientes lá também. Excelente. E essas ferramentas, né, como o doutor colocou, elas são muito exitosas, né? Do nosso cantinho muito. Ali, a gente tem acesso, né, às informações necessárias para a gente consegue atender mais, ter mais clientes. Eu quero agradecer a participação de vocês e vamos marcar um próximo. Vamos. Porque foi muito interessante aqui. Hoje a gente fez um modelo até diferente, né, Bárbara? Foi. E assim, o conhecimento passado aqui foi muito agregador. E eu tenho certeza que esse episódio vai bombar. Vai, gente. Nossa, assim, informações riquíssimas. Porque a gente vê mesmo, infelizmente, o cartório como um inimigo, né? Mas não, é nosso aliado. E ainda mais com essa informação dessa possibilidade de aqui em Venda Nova, facilitar tanto, né? Facilitar até a possibilidade do advogado atender o cliente lá. Nossa, achei isso incrível. Parabéns, viu, doutor? Muito obrigado. Para mim, assim, é um prazer, uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com vocês, esse bate-papo, aprendendo, falando um pouquinho mais sobre cartório. E é isso, assim, a gente sabe que cartório, né, historicamente, a gente tem essa visão, né, muitas vezes a pessoa vai, é mal atendida, com filas e tudo, mas o nosso objetivo é mudar isso. E eu agora aqui em Belo Horizonte, aqui em Venda Nova, a gente está focado nisso, no cartório, em melhorias, em estar mais próximo da população, dos advogados, né, e a gente quer ser realmente um aliado, né, da advocacia na solução de conflitos, na resolução, que quanto mais chove para vocês, respinga em mim, entendeu? Então, a gente torce para que isso aconteça, né? E a gente pode contar comigo, com os cartórios aqui, com o Colégio Notarial, que é a associação que representa os cartórios de notas, com a Noreg, e para mim, pode me convidar mais, que eu adorei vir aqui. Obrigada também, doutora Débora. Não, eu que agradeço, excelente oportunidade, enriquecedor estar aqui com vocês. E eu acho que a visão é essa, ela tem que mudar, né? Nós temos que ver o cartório, o extrajudicial, como um novo ramo de atuação, né? Verdade. E não estou puxando sardinha, mas o cartório, né, do doutor lá de Venda Nova, inovador, próxima, né? A gente sempre tem um bom atendimento, a gente consegue tirar as nossas dúvidas. Obrigado. E isso auxilia muito o nosso trabalho e a eficiência que a gente quer entregar para os clientes. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.